Bom, então agora vamos dar uma paradinha aí, depois a gente fala das consequências, né, da derrota de Napoleão, né, como é que essa Europa vai se reorganizar, mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente tem que ir lá para a América, né, para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo na América Portuguesa, o que está acontecendo no Brasil, vamos começar a chamar de Brasil, porque a gente está muito perto aí da formação do Estado brasileiro. Né, porque a vinda da família, a transmigração da família real, né, a criação, né, a consolidação do Império Luso-Brasileiro, tá? Ela tem pra gente um grande desdobramento que vai ser a independência do país. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos só lembrar, assim, mas do nada a gente vai ficar independente, do nada. Não, não é do nada. A gente tem que lembrar que, na verdade, o final do século XVIII, ele vai vislumbrar uma série de movimentos que questionavam a autoridade metropolitana aqui na América. Nós temos dois famosos exemplos que podem aparecer nas suas provas, que são, claro, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá, vamos falar rapidamente de cada um deles. A Inconfidência Mineira, final do século XVIII, nós temos ali a região de Minas Gerais, uma região, né, que viveu o ápice da mineração ao longo aí do século XVIII. Meados do século XVIII, a produção de ouro aí, né, passava de 30 toneladas por ano. Pô, bacana. Só que no final desse século, esse ouro entra em decadência. E junto com esse ouro, a sua elite mineradora. Então imagine você que essa elite começa num processo de endividamento. Marquês de Pombal, o déspota esclarecido português, né, o ministro do rei, começa a pressionar, criando novas formas de tributação, cria inclusive a famosa derrama, que era uma pressão para que se chegasse a 100 arrobas de ouro anuais, caso contrário, a metrópole invadiria a colônia, invadiria a casa dessa elite mineradora atrás desse ouro que estaria sendo contrabandeado. Nunca foi colocada em prática a derrama, mas isso mostra pra gente como a pressão metropolitana contrastava com a postura de uma elite que estava acostumada com a riqueza, com um bom relacionamento com a elite metropolitana. Ao mesmo tempo que essa elite também entra em contato com as ideias iluministas francesas. Ora, claro que essas ideias chegaram, então no ouvido essa elite está escutando liberdade, liberdade. Os filhos dessa elite foram estudar lá fora e vêm com essas ideias. Livros contrabandeados circulam pela colônia. Marinheiros em contato, né, no Rio de Janeiro, nos portos, trazem o que está acontecendo na Europa. A maçonaria tem um importante papel nesses movimentos por trazer essas ideias, esses livros para cá. Então, por um lado, essa elite está ouvindo liberdade, 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 autonomia política, liberdade econômica, liberalismo. E no outro está ouvindo os impostos, cobrando os impostos, liberdade, os impostos, liberdade, liberdade. Ou seja, a ambiência, né, de Minas Gerais, principalmente, ela é favorável a um movimento separatista. E ele vai ser organizado. Essa elite vai se organizar, né, vai começar a criar a ideia, vai começar a construir a ideia de uma independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Na verdade, a São João del Rei seria a capital desse novo estado. Tudo bem? Buscaram alicerce, ajuda dos Estados Unidos, apoio dos Estados Unidos, mesmo que Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos na França, teria prometido a um jovem brasileiro que estudava lá na região, que ele apoiaria, faria de tudo para legitimar no caso de uma independência. Mas tudo isso traz para a gente uma ideia de independência do Brasil. Não é verdade. Eu quero que fique claro que a Inconfidência Mineira foi um movimento da elite mineradora que buscava um processo de ruptura com a metrópole, mas é extremamente local. Perfeito? Local, um movimento bastante moderado, um liberalismo bastante moderado, visto que a escravidão, por exemplo, era um tópico bastante complicado. Perfeito? A maioria ali era contra o fim da escravidão. E surge uma imagem, portanto, por que a Inconfidência Mineira é tão importante para a nossa prova? Porque surge uma imagem de um homem que teria sido o líder desse processo, que seria Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, um homem pobre, que teria sido aí o grande elo de ligação entre esses homens da elite. Hoje, na verdade, sabemos que ele não era líder da Inconfidência Mineira, perfeito? Ele morreu, tá? Sim, enforcado, teve seu corpo esquartejado, ele virou uma espécie de exemplo, porque não teve ninguém que pedisse por ele, porque ele era, como já disse, um homem pobre, um homem sem ninguém ali de importância dentro do governo português. Mas a grande realidade é que a Inconfidência Mineira não chega a acontecer, é feita uma grande devassa, muitos homens entregam o movimento, porque a delação era premiada pela metrópole portuguesa. A gente fala muito em Joaquim Silvério dos Reis, como homem que teria, né, feito a traição.
Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que, assim como criamos a imagem do herói, a República fez questão de construir uma imagem de Tiradentes como o herói da independência, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, também era importante criar o anti-herói. Então a gente colocou Joaquim Silvério dos Reis, mas vários foram os delatores. Então a coroa portuguesa faz uma grande devassa, prende os seus principais líderes e Tiradentes vai ser enforcado e esquartejado. Tá? Então isso vira um dos grandes movimentos separatistas do final do século XVIII, 1789. Agora temos um segundo movimento, esse não elitista, muito mais de caráter popular, né, de camadas médias urbanas, que é a chamada Conjuração Baiana, que acontece no final do século, já em 1798, né? Se eu posso dizer para vocês que a Inconfidência Mineira teve uma clara influência da independência dos Estados Unidos, já a Conjuração Baiana tem uma clara influência da Revolução Francesa. Então você tem ali o povo baiano, né, vamos lutar por liberdade, igualdade, fraternidade. Então, quer dizer, os panfletos na Bahia, numa Bahia, né, que sofre, Salvador que sofre os efeitos da fome, né, sofre os efeitos, claro, da opressão metropolitana, das restrições mercantilistas, e essa população acaba se organizando junto com alguns soldados, alguns ex-escravos, se organizam também a fim de imaginar uma Bahia independente. É outro movimento que vai ser descoberto pelas autoridades, vai ser reprimido e, claro, pelo fato de ter mais pessoas pobres, nós temos aí 5 mortos, outros degredados para a África, ou seja, é importante lembrar que a violência é maior com a população mais pobre e mais moderada, digamos, com a elite. O que importa é que são 2 grandes movimentos separatistas que marcam essa crise do antigo sistema colonial. Tá? A comparação entre eles é muito comum e nós já tivemos aí subsídios para poder fazer essas comparações. Agora, eu queria muito poder falar para vocês o seguinte, caramba, então essas foram as sementes do processo de sua independência. A população então ficou mais madura e consciente do seu potencial. E aí então por isso nós nos tornamos independentes poucos anos depois, 23 anos depois. Não, infelizmente não é isso. Nós falamos desses casos como alguns casos isolados, de uma crise de um sistema. Estamos na crise do antigo regime de uma forma geral e óbvio que o sistema colonial vai ser questionado junto com esse sistema. Mas o processo de independência do Brasil, o processo de independência em relação à coroa portuguesa, ela tem uma história completamente peculiar que a gente vai ver agora.